Quando a gente fala de economia, muita gente pensa em bolsa de valores, gráficos, política, números. Mas a verdade da economia no Brasil acontece aqui, na feira, na praia, na oficina, no mercadinho, na luta diária de quem acorda cedo, enfrentando e tentando sobreviver. Porque no Brasil, empreender não é só abrir um negócio, é de fato resistir. Eu sou Mafra e esse canal nasceu para falar de economia na prática, sem enrolação, sem palavras difíceis, apenas para falar de um Brasil que existe na realidade. Bom, vamos mostrar na realidade um Brasil real, o interior, pequenas cidades. Vamos acompanhar pequenos trabalhadores, motoristas, feirantes, pequenos empreendedores que fazem a economia girar, mesmo quando tudo não vai bem. Bom, na introdução amanheceu o dia. Agora eu tô gravando à noite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, exatamente à 00:02. Tô gravando esse conteúdo falando para vocês da importância de falar desse tema. Porque muitas vezes quando escuto sobre economia, ou sobre números, gráficos e mais, e tudo muito mais relacionado às grandes capitais, às grandes metrópoles. A gente fala de São Paulo, eu tô aqui em Pernambuco, o pessoal fala muito da economia no Recife, até nas, digamos, cidades que são maiores aqui, que no caso é Caruaru, Petrolina. A economia não é apenas um número divulgado nos jornais, ela é sentida no dia a dia, nos supermercados, no aluguel, na conta de energia e nas escolhas que cada família precisa fazer. O que antes cabia no orçamento hoje já não cabe mais. O poder de compra diminuiu e muitas famílias da classe média hoje vivem pressionadas entre despesas essenciais como moradia, educação e saúde. Ao mesmo tempo, milhares de brasileiros sonham em empreender, gerar empregos e crescer, mas, na prática, enfrentam desafios como altos custos, burocracia e dificuldade para encontrar mão de obra. Quando as famílias têm menos capacidade de consumir, os empreendedores encontram mais obstáculos para produzir, toda a economia sente os efeitos da capital ao interior. No fim das contas, a economia na prática é isso. Nós sempre falamos da economia das grandes cidades. Esquecemos que as pequenas elas são importantes. E muitas vezes nós que moramos no interior ficamos sem essa resposta em relação à nossa cidade. Como é que surge neste cenário econômico as pequenas cidades, as cidades distantes das grandes metrópoles? O que faz um negócio sobreviver no Brasil? Será a localização, a estratégia, o preço, o marketing? O que faz o empreendimento sobreviver no interior deste Brasil enorme? Convenhamos, a economia não é só PIB, a economia não é só dólar que cai, dólar que sobe, não é só a fala do político, a economia é muito mais do que isso. Talvez o brasileiro tenha virado especialista em sobreviver, entender também como decisões políticas e econômicas
impactam diretamente a vida de quem trabalha duro, consome e empreende e sustenta não só as capitais, o interior e também o país. Bom, estou fazendo a edição aqui do vídeo do canal, mas terminando a nossa reflexão sobre a economia e tudo que a gente vai pautar, tudo que nós falamos neste vídeo, confere aquilo que a gente vem pensando, que nas pequenas cidades do interior os efeitos da economia são ainda mais visíveis. E por que são mais visíveis? Porque a compra da família diminui. O primeiro impacto é sentido logo no comércio da pequena cidade. Você sabe muito bem que já é dito, pequena cidade, pequeno comércio. Então a estrutura é totalmente fragilizada, então toda a cidade sofre. Se um país sofre e as grandes metrópoles e as grandes cidades sofrem, tu imagina as pequenas cidades. Bom, a economia dessas cidades depende fortemente da circulação do dinheiro dentro da própria comunidade. Qualquer redução no consumo afeta diretamente os pequenos empreendedores, então eles também sofrem porque são afetados por essa crise que aperta na pequenina cidade, né? Então nós temos redução de contratação, nós temos portas fechadas de pequenas empresas. Além disso, muitos empreendedores no interior enfrentam dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. E tu sabes muito bem que, por exemplo, as faculdades elas estão nas grandes cidades. E o bom é que com a internet a gente faz curso à distância. Mesmo assim, gente, na cidade pequena ele vai estudar faculdade na capital e lá vai se qualificar e vai arrumar um emprego lá na cidade grande. Não volta mais. O resultado é o ciclo que desacelera toda a cidade. Menos consumo, menos investimento, menos emprego, menos oportunidade. Por isso, entender a economia na prática é fundamental para compreender por que decisões tomadas em Brasília impactam diretamente o mercadinho da esquina, o salão de beleza, a oficina mecânica e o sonho de quem deseja empreender no interior do Brasil. Que fica essa reflexão. Próximo vídeo estaremos aqui uma vez mais para falar de economia. Quero agradecer a você e a gente está junto nesta jornada. E você, o que é que está achando deste ano da economia do Brasil e principalmente no interior? Gravando, né? Eu sou Mafra e esse canal nasceu para falar de economia na prática. Falar de economia na prática é falar sem enrolação, sem palavras difíceis. De um Brasil que existe apenas nos números, tem muita gente falando. Vamos falar diferente aqui. E é claro, gente, vamos falar e acompanhar na realidade trabalhadora.